E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida que acabou de ser jogada entre Magnus Carlsen e Gukesh Domarajo, que é a mais nova rivalidade do xadrez, né? Se formou uma rivalidade muito forte, todo mundo gosta de ver essas partidas, mas dessa vez quem tá jogando como campeão mundial é Magnus Carlsen, porque é uma partida de Blitz e Magnus é o campeão mundial nesse controle de tempo em conjunto com Jan Nepomniachtchi. Quem lembra dessa polêmica, né? Enfim, sem mais delongas, vamos à partida que é muito bonita. Magnus começa com E4, vem E5 por parte do Gukesh, cavalo em F3 pressionando o peão, cavalo em C6 defende e bispo em B5, Magnus opta pela Ruy Lopes. Aqui o Gukesh, ao invés de defender o peão, joga cavalo em F6, que é a berlinesa, atacando o peão de E4, gerando um contra-ataque. Normalmente se faz o roque nessa posição, e a ideia seria você deixa as pretas capturarem, porque pretas não vão conseguir manter o peão, brancas jogam peão em D4, a ideia sendo que se pretas tomarem vão ter muitos problemas pela coluna E, então pretas voltam atacando o cavalo, bispo toma cavalo, peão toma de volta, peão toma peão, e nós temos esse final de jogo que é o Muro de Berlim, que é um final tremendamente empatativo e é muito estudado, foi considerado por muitos anos aí como sendo quase que uma refutação da Ruy Lopes, né? Porque o Kramnik conseguiu segurar esse final muito bem no seu match contra Kasparov. Kasparov, que era o melhor jogador da Ruy Lopes, foi incapaz de quebrar a defesa Berlim. E apesar de novas ideias surgirem aqui e ali, é uma linha que o jogador de pretos normalmente joga para empatar. Por consequência, quando o Magnus vê o cavalo em F6, ele já joga de maneira imediata peão na casa de D3, que é uma linha que se popularizou hoje em dia, chamada a anti-Berlim. A ideia é, beleza, se você não tiver cavalo por E4, você já não tem como entrar naquele final de jogo, a gente vai manter peça no tabuleiro e vai jogar essa posição, seja numa Ruy Lopes fechada, seja numa Ruy Lopes das trocas, mas você vai ter que suar para segurar um empate. E aqui, quando o Magnus defende o seu peão de E, ele gera, na verdade, uma ameaça no peão de E do Gukesh. Ele tá ameaçando tomar o cavalo e tomar o peão. Então o Gukesh tem que defender. Bispo em C5, joga o Gukesh nessa posição, defendendo o peão taticamente, de maneira super ativa. Parece que o peão tá pendurado, bispo toma cavalo, peão toma cavalo por E5, mas não tá, porque aqui tem dama em D4, dando duplo no cavalo e no peão da casa de F2, e o jogador de pretas ganhou a partida. Por consequência, Magnus Carlsen joga cavalo em C3, meramente desenvolvendo. Vem o roque, ele toma o cavalo, definindo aqui a estrutura como uma estrutura de Ruy Lopes das trocas. A ideia geral é você abre mão do par de bispos, mas você dobra peões dos jogadores de pretas. E nós temos bispo em E3 por parte do Magnus, desenvolvendo, gerando também aqui a tentativa de ganhar de volta o par de bispos e dar a oportunidade, se pretas quiserem, de dobrar peões da mesma maneira. O Gukesh volta o bispo para D6, defendendo o seu peão de E, e o Magnus joga bispo em G5, cravando o cavalo do Gukesh. Essa daqui é uma posição que já foi jogada no passado duas vezes. As duas vezes que ela foi jogada foi com o Magnus de brancas. E as duas partidas ele ganhou. Primeira, ele ganhou contra o Alexander Grischuk, né? Contra o Sasha Grischuk, que inclusive é um campeão mundial. E a segunda partida ele também ganhou contra ninguém mais, ninguém menos, no seu match de 2017, Sergei Karyakin, que foi talvez aí o candidato que mais deu trabalho para o Magnus Carlsen e mais teve chance de ganhar, inclusive, né? E o Magnus venceu as duas. Aqui, o Sergei Karyakin jogou torre em 8 e perdeu, e nós temos aqui por parte do Grischuk, dama em E7 também perdeu. O Gukesh estudou a partida com toda certeza, como todo mundo viu o match inteiro do Carlsen com o Karyakin, e ele estudou e viu que o melhor lance é peão em H6, portanto ele joga. Vem bispo em H4, e no entanto ele não analisou muito profundamente, porque nessa posição o lance mais forte seria peão na casa de A5, e o Gukesh comete o que o Emanuel Lasker já chamaria de um erro estratégico. Na verdade não é nada tão grave, mas é só uma curiosidade. Ele joga bispo em G4, e aí por que eu falo que o Emanuel Lasker falaria que esse lance é um erro estratégico, né? Pode ser considerado um erro estratégico do ponto de vista que se você está desenvolvendo o bispo na cravada antes do adversário fazer o roque, o adversário vai, é claro, questionar o bispo, e aí você vai ter que tomar o cavalo, né? Porque nessa posição, como o Magnus não comprometeu o roque, se ele volta o bispo para H5, esse bispo, na verdade, será assim uma ajuda, né, na nossa posição para lançar um ataque contra as negras. Vamos jogar G4 com toda certeza, bispo em G6, talvez a gente jogue torre G1, G5, talvez G5 direto, talvez daminha 2 para fazer o roque longo, traz a outra torre, e claramente é uma posição que está muito mais confortável para o jogador de branca jogar. Na partida mesmo, nós temos bispo toma cavalo, é só uma curiosidade, espero que tenha sido útil essa ideia do Emanuel Lasker, e dama toma bispo.
pressionando o cavalo, desenvolvendo, ao mesmo tempo gerando uma ameaça de dobrar peões do Gukesh. O Gukesh então volta o bispo para E7 e o Magnus decide por tomar o cavalo, que é uma decisão muito curiosa. Provavelmente o G4 também estava passando aqui na mente dele, mas ele decide tomar o cavalo, depois de bispo toma. Provavelmente a ideia do Magnus é que agora nós temos esse meio jogo assim, onde as peças menores são de uma qualidade muito diferente. Pela posição estar relativamente fechada, e o Gukesh ter esse peão fixo em E5, o cavalo provavelmente joga melhor do que o bispo. E o Magnus vai aproveitar para lançar um ataque. Ele joga G3, que é um lance muito agressivo. Pode não parecer, mas é. Vem dama em D7, pressionando o peão de H, impedindo o roque e conectando torres. E o Magnus joga H4 para poder fazer o roque. O Gukesh passa esse bispo pro lado certo da cadeia de peões com bispo em E7. A ideia sendo, na verdade, jogar bispo em C5, bispo em D4 para trocar o cavalo, ou bispo em B4 para tomar o cavalo. O Magnus faz o roque. E agora o bispo em B4 não faz tanto sentido, né? Porque não tá cravando nada. Então, bispo em C5 joga o Gukesh, colocando o bispo na diagonal ativa, mas o que ele realmente quer é bispo em D4 para pegar o cavalo do Magnus. O Magnus, então, joga uma ideia muito interessante. Ele joga rei na casa de G2, liberando a primeira linha, né, a primeira fileira, para as suas torres poderem passar para a casa de H1, para a casa de G1, e para ele começar, na verdade, um ataque do mesmo lado do tabuleiro, tentando expor o rei do Gukesh com uma ideia de jogar G5, talvez H5, talvez G4, H5, G5, e tentar dar checkmate. Vamos ver no que dá. Vem bispo em D4, pressionando o cavalo. E aqui o Magnus joga cavalo em E2, gambitando o peão de B. Não é bem um gambito, né? A ideia seria, se você toma o peão de B, vou jogar a torre em E1, em B1, e depois vai cair o peão na casa de B7. Você ainda pode jogar bispo em D4, né? Que aí a ideia seria, se eu tomar o peão de B7, você prende a minha torre voltando o bispo, mas primeiro eu tomo o bispo, depois eu tenho esse final com uma torre infiltrada na sétima e você tá com uma estrutura de peões toda horrível aqui, então obviamente o Magnus estaria melhor nessa posição. Por consequência, o Gukesh não toma o peão de B, ele joga bispo de volta para B6, e aqui Magnus Carlsen vai executar um ataque muito legal. Ele joga G4, a ideia sendo liberar a casa para o cavalo vir, e depois o cavalo vai vir para F5, por exemplo, depois vai jogar um H5, esse tipo de coisa. Vem G6 por parte do Gukesh, já ficando de olho nas casas claras. Cavalo em G3, dama em E7 pressionando o peão de H e torre em H1. Torre em D8 joga o Gukesh e A4 o Magnus Carlsen tá pegando espaço aqui na ala da dama, gerando uma ameaça incômoda de jogar peão em A5. Então o Gukesh joga o peão em A5 ele mesmo. Aqui o Magnus volta a dama para E2 com a ideia de liberar a movimentação do peão de F e o Gukesh joga um lance defensivo bem legal, torre na casa de D6, preparando talvez, se necessário for, para dobrar torres, ao mesmo tempo preparando para jogar torre em F6, se necessário for. Então é um lance excelente por parte do Gukesh, super flexível e multipropósito. Vem dama em D2 por parte do Magnus, pressionando o peão, rei G7 defende, e agora o Magnus Carlsen joga peão em H5, rompendo aqui finalmente a estrutura de peões do rei do Gukesh. A ideia do peão em H5 é a ruptura correta, é que o Gukesh não pode ignorar. Ele não pode, por exemplo, tomar o peão, já não pode, porque senão vai levar a cavalo em F5 cheque. E ao mesmo tempo o Magnus também está gerando uma ameaça de tomar na casa de G6 e quando você tomar de volta, jogar o lance dama toma H6. Então assim, é um lance tremendamente difícil de você lidar, né? Talvez um torre na casa de H8 seria uma defesa possível na posição, mas o Gukesh prefere dama na casa de G5, querendo trocar logo as damas. E é um lance que faz total sentido, né? Temos dama toma dama, peão toma, e nessa posição, cavalo em F1 por parte do Magnus Carlsen, mantendo a tensão entre os peões por enquanto. Torre em F6, pressionando o peão de F, peão na casa de F3 e torre em F4 joga o Gukesh. H toma G6, e aqui o Gukesh decide tomar de peão mesmo, né? Peão de F toma para gerar uma pressão no peão da casa de F3. E o Magnus Carlsen defende com torre na casa de H3. E aqui nós temos uma posição bem curiosa, porque a estrutura de peões do Gukesh está claramente pior. Ele tem um peão isolado, dois pares de peões dobrados. No entanto, é difícil da gente encontrar um caminho vencedor para o Magnus se o Gukesh jogar da maneira correta. Mas o Gukesh joga um erro perdedor que é super natural, torre na casa de H8. Um lance extremamente natural, querendo trocar uma das torres, levar para uma posição com menos material no tabuleiro, onde talvez seja mais fácil de segurar o empate. No entanto, esse lance perde o jogo por conta de uma ideia vencedora para o jogador de brancas. Eu quero que você pause o vídeo, eu quero que você tente encontrar
a única ideia que vence para o jogador de brancas aqui. É uma sequência de mais ou menos 3 lances, né? Mas se você encontrar a ideia correta, você já pode ficar muito satisfeito consigo mesmo, né? É uma sequenciazinha que vai levar a uma vitória estratégica por parte do Magnus Carlsen. Pausou! Encontrou? Eu espero que você tenha tido tempo de analisar bem a posição, mas a ideia correta aqui para o Magnus, é claro, é aceitar a troca de torres, mas isso não é tudo. O que você precisa perceber é que nessa posição a fraqueza do peão de E e a fraqueza do peão de A são demais para você lidar. Então Magnus Carlsen vai plantar um cavalo na casa de C4 e essa é a ideia vencedora. Cavalo em D2, Gukesh joga a torre em F6 e agora cavalo em C4, forçando a torre para a casa de E6. E a passividade das peças do jogador de pretas é gigantesca. O bispo está escravo da defesa do peão de A torre está escrava da defesa do peão de E, e na prática nós temos um cavalo que está dominando 2 peças do adversário, e o Magnus consegue forçar a vitória de material nessa posição de uma maneira ou de outra. Ele tem como forçar aqui a vitória de material, não importa o que ele faça. Você vai ver como. Ele joga a torre B1, é uma ideia muito bacana, preparando para jogar lance como B4, e C5 vem por parte do Gukesh. Fechando o bispo, matou o bispo, né? Então agora já tem uma manobra que ganha material. Qual que seria? Seria torre em A1, torre em A3, torre B3 e torre B5. É uma manobra lenta? É uma manobra lenta, mas não tem nada que você possa fazer a respeito. Você vai jogar o quê? Torre em A1, sua torre tem que defender o peão, seu bispo tem que defender os peões. E aí, rei G7, torre em A3, rei F6, defendendo o peão de E. Torre B3, de repente a sua torre agora tem que defender aqui, né? Não tem o que você fazer. Torre B5, beleza, ganhou o peão de A. E foi só o primeiro peão que eu vou ganhar, né? O Magnus viu essa ideia? Provavelmente viu, sendo sincero, né? Mas primeiro ele deu um cheque na coluna aberta para ver como que o Gukesh ia reagir. Em G7. E, né, não é forçado você a ir para essa ideia. A posição tá ganha por conta da passividade do jogador de pretas. O Magnus começa, então, a centralizar o seu rei. Ele joga rei em F2. E nessa posição, muito curioso, o Gukesh joga bispo em A7. Ele tá entregando o peão de A na expectativa de que ele vai poder, no futuro, né, através desse cheque descoberto avançando o peão, ativar um pouco as suas peças. Então ele tá gambitando o peão. E essa é uma partida que foi analisada por jogadores mestres fortíssimos, né? E só pra você ver a diferença do pensamento, né, dos jogadores fortes para o cara que ele é literalmente o melhor. O Magnus Carlsen toma o peão e tava todo mundo na transmissão. Jogadores como Yasser Serouan, né, Judith Polgar, jogadores fortíssimos, né, falando, não, de jeito nenhum que o Magnus pode tomar, é só ignorar, e você não deixa o adversário ativar as peças. O Magnus não, ele calculou, é um peão de graça, mesmo que você ativar as peças eu vou ganhar, cavalo toma peão, C4 avança, um cheque, rei E2, C toma D3, e aqui, rei toma D3, porque o rei do Magnus vai se ativar. Então beleza, o bispo tá mais ativo, a torre tá um pouco mais ativa. No entanto, o Magnus tem um peão a mais limpo. Torre D6 cheque, em C4, torre em A6 pressionando o cavalo, e cavalo toma B7, trocando o peão de B pelo peão de A. Torre por A4 cheque e B4 defendendo o cheque, e torre em A6 joga o Gukesh do Marajo. Vem agora a torre na coluna aberta, o Gukesh não tem como contestar a coluna aberta, então ele joga a torre em C6 cheque, rei em B3 se esconde atrás dos peões, e bispo em D4 ameaçando torre D3 cheque, que prontamente é guardado por torre na casa de D3, perdão, torre C3 cheque. E torre em D3 é um lance que o Magnus joga para guardar esse cheque. Em F6, C3 chuta o bispo, bispo em F2, e aqui, quando você tem uma torre na coluna aberta, você usa a coluna aberta para fazer o quê? Para infiltrar. A infiltração é o ponto. Então, uma torre na 7ª e o Ninzovic estaria muito feliz. O Magnus Carlsen tem, na verdade, uma ameaça de checkmate nessa posição, acredite ou não. Qual que seria a ameaça de mate? Se você joga um lance aleatório aqui, vai vir cavalo em D8 e na próxima é impossível parar o rei F7 checkmate. O Gukesh deveria ter jogado o rei em E6, né? E rei em E6 é um lance que, assim, não te ajuda tanto, torre em G7, obviamente tá perdido de qualquer forma, mas o Gukesh joga a torre B6. E nessa posição, checkmate é imparável. Cavalo D8, torre F7, checkmate. É imparável. Depois do torre B6, o Magnus nem jogou a sequência de mate parável, ele só tomou o peão de C e o Gukesh abandonou. Obviamente, posição completamente perdida, já é o segundo peão que é perdido, o Magnus estava nem olhando para a ideia do checkmate, mas é isso, pessoal. Depois que mudamos de partidas rápidas para partidas blitz, eu só vou te dar uma atualização do torneio.
Vai aparecer aí na sua tela o resultado do torneio. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, ainda não terminaram todas as partidas, mas quando ele for ao ar, as partidas já vão ter acabado. Mas no momento que essa partida aconteceu, o Magnus já tinha vencido algumas partidas de Blitz e o Gukesh realmente veio de 3 derrotas seguidas, né, no Blitz. O Gukesh perdeu pro Wesley So, ele perdeu também pro Nordberg Abdusatorov e ele perdeu também pro Jan Krzysztof. Então essa foi a 4ª derrota do Gukesh no Blitz em sequência. Ele realmente é um jogador que aparentemente é muito bom nas rápidas e nas clássicas, mas aparentemente ele tem bastante problema quando o tempo dele já tá bem curtinho, então não é o mesmo jogador no controle de tempo do Blitz. No Blitz, o rei continua sendo o Magnus Carlsen, que tá fazendo um torneio excelente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço e até a próxima.